Olá, 17 de julho de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Aberto o Encontro Estadual de Mulheres de Axé do Maranhão. Férias escolares aumentam o risco de acidentes com eletricidade e aparelhos eletrônicos em casa. Lançada a terceira etapa da campanha de doação de sangue na capital. Com a presença de Ciro Gomes, é anunciada oficialmente a pré-candidatura do deputado Everton ao Senado. Sampaio pega o Juventude em casa pelo Brasileiro da Série B. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão de hoje. Então vamos ver como é que a cidade amanheceu. A capital dos maranhenses amanheceu assim, com sol nesta terça-feira, algumas nuvens. Nesta manhã você tem imagens ao vivo da ponte do Jaracati, aqui na capital do estado, lá ao fundo do bairro do São Francisco. O movimento já intenso essa hora da manhã no trânsito. Claro que com férias escolares não é o mesmo movimento do dia a dia, não é? Dos outros meses, mas trânsito já bastante movimentado aí na ponte Bandeira Tribuzzi, aqui no bairro da Camboa, aqui na capital maranhense. São 7 horas e 1 minuto. Nós vamos começar hoje falando sobre, eu falei ainda há pouco sobre férias escolares, né? O movimento, como é que muda da cidade, a rotina da cidade muda com as férias, mas férias não é sinônimo apenas de lazer e diversão. Infelizmente é nesse período do ano que aumentam os acidentes com eletricidade e aparelhos eletrônicos em casa. Saiba mais na reportagem de Fábio Cabral. Na casa do Emerson e da Nayara, o consumo de energia aumenta quando chega o mês de julho. É que as filhas passam mais tempo em casa brincando com o celular e assistindo a TV. Mas na hora de ligar ou carregar equipamentos elétricos e eletrônicos, elas contam com a ajuda dos pais. Pedir para elas, né, olha, carregou o celular de novo para mim, papai. Ter o cuidado de não querer, às vezes, quer jogar videogame, de ligar o videogame sozinha, tá com calor, querer ligar o ventilador lá na tomada, às vezes está desligado. Sempre ter esse cuidado de pedir para a gente, né, e ficar atento. Para evitar acidentes de crianças com eletricidades nesse período em que elas estão cheias de energia, é preciso ficar ligado em algumas dicas. Verifique se as instalações elétricas da casa estão em boas condições. O recomendado é que a cada 5 anos seja feita uma revisão. Não deixe que crianças liguem ou desliguem os equipamentos, nem que façam manutenção com eles na tomada. Brincar com o celular carregando, nem pensar. O uso de extensões para a utilização de vários equipamentos ao mesmo tempo deve ser feito com moderação para não haver sobrecarga de eletricidade. Outro cuidado que deve ser tomado nessa época de férias está fora de casa. Soltar pipas próximo à rede elétrica pode ser perigoso para quem faz a brincadeira, além de ser um risco para danificar a fiação dos postes. Só este ano foram registradas 986 ocorrências na rede elétrica provocadas por pipas engatadas nos fios. O ideal dessa brincadeira de pipas e papagaios é em locais abertos onde você não tem a presença da rede de energia. Aí podemos citar praças, praia, campo de futebol, estacionamentos, locais onde realmente você não tem a presença da rede. Mas para quem quer ficar desligado de problemas, o melhor é curtir uma programação sem nenhuma tensão. Leva numa praça, leva na praia, leva para a igreja, né? leva no shopping e faz muitas atividades voltadas para elas nesse momento de férias. Enquanto a gente puder estar fora, a gente está. A gente está falando de férias e nesse período de férias há uma queda significativa no número de pessoas que procuram o Hemomar para doar sangue. É por isso que foi lançada a terceira etapa da campanha de doação de sangue aqui na capital. O encontro marcou o lançamento da terceira campanha de doação de sangue, idealizada por um grupo formado por 12 empresas privadas. Isso é um ato de solidariedade humana e uma maneira de cooperar com o governo do estado e com a própria sociedade, que pensa no irmão que está necessitando de sangue, que é a coisa mais, como se diz, mais nobre do ser humano. Nas duas campanhas anteriores,
foram coletadas 400 bolsas de sangue. Para esta terceira edição, a meta é mais ousada. São mais de 1.000 funcionários reunindo as 12 empresas e pelo menos 650 bolsas devem ser conseguidas. Os dados foram repassados pelo diretor do Hospital São Luís. Nós estamos fazendo uma mobilização no sentido de buscar uma regimentação de 650 bolsas de sangue ao cabo desta campanha, mas a gente sabe que nós vamos ultrapassar isso. Nós vamos talvez bater as 1.000 bolsas. A coleta segue até o dia 31 de agosto. Serão quase 50 dias de campanha. Normalmente a demanda por bolsas de sangue nos hospitais cresce no mês de julho por conta das férias e também nos períodos festivos. Responsáveis pelo setor de captação de sangue do Hemomar confirmaram que, em média, o Hemocentro recebe de 160 a 180 doadores, quando o mínimo necessário seria, pelo menos, dobrar essa quantidade. Por isso que nós precisamos estar nas instituições para que não falte sangue para ninguém, principalmente nas urgências e emergências. Nós vamos agora ao nosso giro de notícias. A Universidade Estadual do Maranhão iniciou nesta segunda-feira as inscrições para o processo seletivo de acesso à educação superior. O PAES 2019 é destinado a selecionar candidatos no limite das vagas ofertadas nos seus cursos de graduação na modalidade presencial para o primeiro e segundo semestres do ano que vem. A primeira fase acontecerá dia 21 de outubro e a segunda dia 25 de novembro. O valor da inscrição custa R$ 85 e o período encerra dia 10 de agosto. A campanha nacional de vacinação do Ministério da Saúde contra o sarampo e poliomielite começa dia 6 de agosto, mas a partir do dia 23 de julho, os postos da rede municipal de São Luís estarão abertos para vacinação de 8 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sexta. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, além das 63 salas de vacinação distribuídas nos postos de saúde, também haverá visitação de escolas para facilitar o acesso à vacina. A vacina só é contraindicada em casos de gripe muito forte e febre alta. Foi capturado pela polícia de Teresina Márcio Alencar Dutra, de 31 anos, foragido do sistema prisional do Piauí, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ele foi reconhecido por policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado quando estava passeando com a família em um shopping da cidade. Márcio Dutra é considerado um dos maiores assaltantes de instituições financeiras do estado piauiense e suspeito de participar de vários roubos em diversos estados. Segundo a polícia, ele estava com uma identidade falsa durante a abordagem. Agora vamos à participação de Luiz Carlos Lima, direto de Imperatriz, as notícias da região Tocantina chegando aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, ontem foi o aniversário de Imperatriz, que completou 166 anos de fundação. E muita gente foi comemorar nas praias do Rio Tocantins, aproveitando a segunda-feira de sol, calor e a estrutura que esses locais oferecem. Feriadão em comemoração aos 166 anos da cidade, amigos reunidos e um peixinho frito na beira da praia é bom demais. Muito bom, com esse calor não tem coisa melhor do que a Praia do Cacau. A agitação na Praia do Cacau começou bem cedo, por volta das 9 horas da manhã, e o vai e vem de pessoas já era intenso. Na barraca da Ivanete, os pedidos estavam a todo vapor. Tá muito bom mesmo. Muito peixe, até agora tô fritando direto, não parei ainda não. Muito trabalho para os barraqueiros e muita diversão para os banhistas, visitantes e turistas, como esse empresário que veio de Manaus e não poupou elogios para a temporada de veraneio de Imperatriz. Olha, sinceramente, com toda sinceridade, eu estou abismado com essa beleza, essa maravilha. Pelo visto, a temporada aberta oficialmente neste domingo, dia 15, já está sendo referência no resto do estado e outras regiões. Para receber os visitantes com conforto e segurança, foram colocadas pela Defesa Civil placas de sinalização, lixeiras, rede de energia elétrica, além dos serviços efetivos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Marinha do Brasil. E ontem, milhares de pessoas participaram da 23ª edição da Marcha para Jesus, organizada pela Associação de Pastores Evangélicos de Imperatriz. A saída foi da recém-inaugurada Praça da Bíblia. A Marcha para Jesus de Imperatriz está na 23ª edição e a deste ano abordou o tema Justiça e Cidadania.
Tudo isso por meio das demonstrações de fé. Cada ano a marcha tem agigantado e mostrado para a comunidade, para a região sul, que vale a pena marcharmos e declararmos que Imperatriz é do Senhor Jesus. Antes de iniciar, uma oração foi feita. A marcha contou com a presença de dezenas de pastores e autoridades. Todos oraram juntos. Imperatriz tem uma história muito bonita e nós cristãos estamos tentando dar nossa contribuição para melhorar a qualidade de vida da cidade. O tema deste ano é justiça e cidadania e nós queremos com o nosso testemunho ajudar para que a justiça prevaleça na nossa cidade. Hoje a gente está glorificando pelo fato da minha filha ter sido transplantada. Então a expectativa é muito grande, a emoção também de estar aqui agora com ela, cheia de saúde. Diferentemente dos outros anos, a primeira parada da marcha foi em frente ao 3º Batalhão da Polícia Militar. Uma oração foi feita e o hino nacional brasileiro foi executado. Depois, a marcha seguiu por várias ruas e entrou pela noite, todos marchando e evangelizando pela cidade. Bom, e depois de passar pelas principais ruas da cidade, pregando o evangelho e orando muito, a Marcha para Jesus 2018 encerra aqui na Beira Rio, com um show exclusivo com o cantor Fernandinho. E a gente fica por aqui desejando uma boa terça-feira a todos. É com você, Adalberto. Obrigado, Luiz. Para vocês também, a Imperatriz, são 7 horas e mais 11 minutos. Olha, o prazo para eleitor pedir voto em trânsito começa hoje, hein? Terça-feira. É importante ficar atento a esse calendário da Justiça Eleitoral. Nós vamos saber com o Eduardo Ericeira agora os detalhes a respeito desses prazos aí, principalmente para quem vai viajar, enfim, quem pode estar fora do seu domicílio eleitoral. Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. O eleitor ele tem esse direito, ele pode fazer essa solicitação do voto em trânsito, mas devem ser obedecidas algumas regras. Por exemplo, o eleitor, lembrando que o voto em trânsito só é solicitado por aquele eleitor quando ele não vai estar na cidade em que ele vota. Aí sim pode ser solicitado esse voto em trânsito. A gente lembra também que o voto em trânsito só pode ser solicitado naquelas cidades, naqueles municípios que possuem mais de 100 mil habitantes. Trazendo aqui para a realidade local, o estado do Maranhão, só 4 cidades estão nessa condição. Apenas a capital São Luís e, além da capital, também os municípios de São José de Ribamar, aqui na região metropolitana, Imperatriz e Timon possuem aí mais de 100 mil habitantes, então o eleitor dessas cidades podem aí solicitar o voto em trânsito. Outras regras dentro dessa legislação eleitoral. O eleitor que estiver fora em outro estado que não seja o da votação dele, por exemplo, o eleitor vota aqui no estado do Maranhão, mas está em outro estado da federação, em outro estado do Brasil, ele só vai poder votar para um cargo nessa eleição, ou seja, para presidente da República. Essa mesma regra se aplica para o eleitor brasileiro que mora no exterior, mora em outro país. Caso na data da eleição ele esteja aqui no Brasil, ele também vai poder votar para presidente da República. Já aquele eleitor que estiver em outra cidade, por exemplo, vota aqui na capital São Luís, mas se encontra em outra cidade no mesmo estado, aqui no Maranhão, aí sim ele vai poder votar normalmente nos 5 cargos para a eleição deste ano. Além de presidente da República, também vai poder votar para escolher o governador, também os senadores, deputado federal e deputado estadual. Vale lembrar que a pessoa que desejar fazer esse voto em trânsito, o eleitor pode procurar qualquer cartório eleitoral, qualquer posto de atendimento ou posto conveniado, autorizado aí pela Justiça Eleitoral. Também o eleitor só vai poder conseguir esse voto em trânsito caso esteja com cadastro regular junto à Justiça Eleitoral. Esse prazo que o eleitor tem para solicitar o voto em trânsito vai até o dia 23 de agosto. A pessoa vai poder acompanhar, caso solicite, a partir da página do Tribunal Superior Eleitoral. Essa lista das pessoas que conseguiram esse voto em trânsito após a solicitação vai constar no site do TSE, que é o site do Tribunal Superior Eleitoral, até o dia 23 de agosto, esse prazo estabelecido pela Justiça. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. É importante ficar atento a esse calendário aí, às vésperas, não é, das eleições de outubro. São 7 horas e 14 minutos. No próximo bloco, confira os trechos da entrevista exclusiva do pré-candidato Ciro Gomes ao Sistema Difusora de Comunicação. E mais, senador Edson Lobão deve visitar hoje o ex-presidente Lula. Assunto para John Coutrin, depois do intervalo.
São 7 horas e mais 18 minutos em São Luís. Você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado. O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, foi o entrevistado do programa Resenha, ao vivo, ontem com Itevaldo Júnior. Durante o programa, entre outros assuntos, ele fez uma análise da conjuntura nacional e avaliou também os demais pré-candidatos à presidência da República. Vamos ver. Primeiro, 63 milhões de brasileiros, homens e mulheres, estão hoje com o nome negativado no SPC ou no Serasa. Ou seja, pelo consumo das famílias, o país não tem como crescer. E nós deixamos irresponsavelmente que 85% das transações financeiras se concentrasse na mão de 5 bancos. E eles estão empurrando a faca e isso está criando essa brutal violência com a nossa população, que se sente o pior dos homens, a pior das mulheres, porque não está dando conta de pagar o crediário. Então é preciso desarmar essa bomba e eu estou com um conjunto de propostas para isso. A segunda é o explosivo endividamento das empresas. Hoje as empresas brasileiras estão com 2 trilhões de reais, com T de tapioca, de reais de débito, e 600 bilhões de reais desse, ou seja, um pedaço grande, caminha aceleradamente para crédito de recuperação duvidosa. Ou seja, não haverá desenvolvimento porque as empresas não estão tendo capacidade de investimento. Pelo contrário, nos últimos 12 meses o Brasil fechou 1.000 indústrias, desempregando 480 mil pessoas do trabalho industrial, que é o que paga os melhores salários. Depois você tem a explosão da conta pública. Também o Brasil está proibido de crescer porque o governo brasileiro, esse ano, está com o menor investimento da história, todas as obras paradas, voltou a mortalidade infantil a crescer, os institutos federais de educação com dificuldade de pagar os próprios custeios, as universidades já sofrendo constrangimento nos investimentos, nem se fala, e apesar disso nós vamos terminar o ano com 160 bilhões de reais de buraco. E aqui também nós precisamos resolver essa equação para que os investimentos em estrada, porto, aeroporto, construção de moradia popular, saneamento básico, que emprega as pessoas que têm mais dificuldade de qualificação, só pode vir esse investimento se a gente consertar, arrumar a conta pública do país. E por fim, o Brasil montou um esquema em que qualquer crescimentozinho que a gente tiver aumenta explosivamente os importados, aquilo que vem do estrangeiro, que nós fomos abrindo mão todo dia de aprender a produzir aqui dentro. Vamos falar de adversários, né? Possíveis adversários nessa sua caminhada à presidência. O candidato do PSTB, Geraldo Alckmin, disse em entrevista hoje aos jornais, ou foi de São Paulo, Estadão, agora não me recordo, que o tempo de vocês está por vir. Vocês vão chegar aí no momento de talvez fazer uma referência à pesquisa eleitoral. O senhor acredita nisso? Que seu adversário pode, de fato, efetivamente ser o Alckmin, não o Jair Bolsonaro? Todo dia, Itevaldo, o tempo está mostrando que o meu palpite é errado, mas eu vou ainda apostar nesse palpite. Eu acho que, se você olhar a sucessão, hoje é como se você olhasse um dadinho desse jogo, com a face 5 para cima. Então, o que é que eu quero dizer? Em cima do Alckmin, no pontinho aqui, está o Bolsonaro e embaixo o Alckmin. Se o Bolsonaro fica, o Alckmin não entra. Se o Alckmin sobe, o Bolsonaro cai. A bolinha do meio é a Marina, que é uma boa pessoa, minha amiga, gente muito boa, honesta, enfim, mas está completamente sozinha, sem tempo de TV, sem um candidato a governador, ficou aqui, ficou para colar, perdeu um pouco a personalidade, mas é uma bolinha que a gente tem que respeitar, que está ali. Tem que olhar para ela nesse momento. E do outro lado, os dois aqui, é o Lula, né, que é o preferido da maioria do povo brasileiro, embora rejeitado por uma esmagadora maioria, não entre nós do Nordeste. Eu sou do Ceará e a gente sabe que aqui as políticas sociais do Lula cumpriram um papel muito importante e há uma gratidão no nosso povo, que é um espírito mais generoso, que é a vocação mais generosa. E eu estou cá embaixo, né? Se Lula não é candidato, como a gente acha que não vão deixar ele ser, fica a tarefa, a responsabilidade minha muito grande. Então eu parto aqui, que é isso que o Alckmin está dizendo, que o tempo vai chegar, não sei o quê. A Marina, ninguém vê por que vai evoluir e eles dois vão se agarrar. O Bolsonaro mais o Alckmin vão se agarrar. Vão se pegar em algum momento. Vão ter que se atracar porque é o mesmo eleitor. Né? E hoje o Bolsonaro está com a vantagem porque o Bolsonaro ele não mede o que ele fala. E tem uma turma nova no Brasil. Ele tem tentado, presidente. Hein? Ele tem tentado, não tem não? Pode até ser, ele agora está menos coisa. Mas Bolsonaro. O que ele já falou, não é brinquedo não. Né? E assim, é o que ele pensa mesmo. Então a mulher não pode receber o mesmo salário porque engravida. Né? Se meu filho fosse gay,
Eu preferia Marrante uma boa morte. Chacina de Eldorado, aquilo mesmo lá. Agora acabou de elogiar os caras que fizeram a chacina do Eldorado, porque ele é aquilo, ele não está na altura dos problemas brasileiros. Mas ele é tão amalucado, digamos assim, que uma parte da sociedade mais jovem, com muita razão, aborrecida, zangada com o desmantelo da política, com a cacaretice da política, e que só conhece esse lado, né, do cabo agressivo, que fala e tal, que é o mito e não sei o que e tal, tá nessa corda aí. Mas eu acho que quando começar a discussão, o debate, e que eu, por exemplo, tenho a responsabilidade de tirar a máscara dele, não é por nada pessoal, é porque o Brasil não aguenta. De compromisso com o Brasil com a não política, aguenta um extremista Sim. despreparado, que não compreende as coisas, bate continência para a bandeira americana. Numa hora dessa, o país está precisando de líder, de pulso. E liderança não significa barulho. Vamos continuar falando de política. Diogo Coutrinho, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Concorda com essa análise que fez aí o Ciro, John, em relação a este jogo, né? Ele usou até o dado aí como exemplo, de alguns candidatos que disputam eleitores na mesma faixa, né? Disputam os mesmos eleitores, digamos assim? É corretíssima a análise do Ciro Gomes, porque ele já ali projeta um segundo turno, ou seja, que pode ser entre o Bolsonaro e o Alckmin, um dos dois deve para o segundo turno, e um outro candidato que será da esquerda, e que o Ciro é o nome que melhor representa a esquerda, tirando o Lula. Ou seja, então ele está corretíssimo, nessa faixa, nesse espectro de eleitorado, haverá essa disputa entre o Alckmin pelo PSDB e o Bolsonaro ali pela uma direita mais radical, e do outro lado a esquerda com o Ciro Gomes. Não há outro, então, diante desses três candidatos, a gente não vê aí alguém do meio, do centro, para entrar nessa eleição de segundo turno, a não ser que aconteça algo novo, algo diferente nas eleições deste ano. E o eleitor do Bolsonaro, segundo as minhas pesquisas, Alberto, ele está muito consolidado. Ou seja, quem vota nele hoje dificilmente muda o seu voto, e a eleição mesmo deve ser definida no segundo turno. Bom, agora o Ciro Gomes esteve em São Luís a convite do deputado Everton, que ontem anunciou oficialmente a sua pré-candidatura ao Senado pelo Maranhão. O repórter Ciro Mineiro acompanhou, vamos ver. Do lado de fora, quem fez o aquecimento com muita música e batucada foi a juventude. A festa contagiou todos que chegavam para participar do evento. Assim que chegou ao espaço, o pré-candidato ao Senado pelo Maranhão, Everton Rocha, concedeu coletiva à imprensa, acompanhado de outro pré-candidato, Ciro Gomes, que pretende concorrer à presidência da República e destacou as prioridades caso seja eleito. O Brasil precisa de um projeto nacional, e esse projeto, para ser bom, ele tem que ter clareza de que o grande objetivo desse momento é enfrentar e superar a pobreza, a miséria e a desigualdade, que estão de volta aumentando no nosso país. E a gente tem que ter clareza de que a pobreza e a desigualdade têm endereço no Brasil. Ela está na periferia das grandes cidades, mas está fundamentalmente no Nordeste, de onde eu venho, onde eu sou formado. O Everton Rocha também foi questionado quanto ao trabalho que pretende desenvolver no Senado Federal em prol dos maranhenses. Nós temos problemas estruturantes para atacar, para investir, e sabemos que com um governo articulado, que já começou a fazer a sua parte. Repito, a nossa bancada de deputados federais, ela tem se unido aqui, não é à toa que nós já somos 15 partidos políticos que apoiam o governador. Mas hoje nós precisamos da força do Senado e da força do governo federal para ajudar, principalmente na questão da profissionalização da nossa juventude. Nos últimos 4 anos, o Everton Rocha se tornou um dos deputados federais mais atuantes do país. Se posicionou contrário às reformas do trabalho e da Previdência, defendidas pelo governo Temer, e também foi contra o impeachment de Dilma Rousseff. O Everton é um dos melhores quadros que o PDT tem em todo o plantel nacional. Ele mostrou o seu valor, foi líder da bancada, combativo, muito ao lado do trabalhador, sem nunca se negar a dialogar até com quem pensa diferente. Ele está capacitado, ele tem competência, preparo para ser o mais jovem senador da história do Maranhão. Tenho muita fé que isso irá acontecer. O auditório do Multicenter ficou completamente cheio. Na plateia, pessoas que vieram de todas as partes do estado, principalmente a militância do PDT. No palco, diversas autoridades políticas, entre elas o governador Flávio Dino, que desde o final do ano passado declarou apoio à pré-candidatura de Everton Rocha ao Senado. Eu estou aqui porque eu acredito que o Everton é uma pessoa imprescindível
para a política do Maranhão e do Brasil. Na oportunidade, foi lançado o aplicativo Rede W, compatível com smartphones e que tem a finalidade de garantir maior interação entre o pré-candidato e os eleitores maranhenses. João Coutrinho. Bom, Adalberto, nós acompanhamos nas imagens o evento ontem. Esse encontro que lançou a pré-candidatura, oficialmente a pré-candidatura do deputado Everton ao Senado, ele surpreendeu. Primeiro ponto pela multidão que lotou o espaço ali do Multicenter Sebrae. Ali, capacidade de 3.000 pessoas, tinha muito mais de 3.000 pessoas num espaço completamente lotado. Segundo ponto, a representatividade política e a força e o prestígio político do deputado Everton. O que nós sempre vemos falando aqui no nosso quadro aqui de política, que o deputado Everton hoje é o pré-candidato que tem a maior apoio, maior força política no Estado. Ele conta, Adalberto, vamos apenas contabilizar aqui, com mais de 150 prefeitos o apoiando. Uns dizem que chega a 180 prefeitos. Em alguns lugares, quando o Everton não é o primeiro voto, ele é o segundo voto do prefeito. Tem municípios que o deputado Everton, ele agrega as duas forças, tanto a oposição quanto a situação. E ontem ficou mostrado. O deputado tem também o apoio dos prefeitos das principais e maiores cidades do Maranhão. Ontem a gente estava lá, vários prefeitos de cidades grandes, cidades da Baixada, prefeito de Pinheiro, prefeito de Barra do Corda, ali representando os seus municípios. Então o deputado Everton mostrou muita força política e foi aclamado ali pelos representantes ali políticos, vereadores, deputados, dos 30, mais de 42 deputados estaduais, o deputado Everton chega a 27, 28 deputados apoiando. Dos 18 deputados federais, o deputado Everton tem o apoio de 10 deputados federais do Maranhão. Ou seja, hoje ele consegue reunir a maioria da classe política em torno da sua candidatura. Presentes ontem, além do presidenciável Ciro Gomes, que fez ali elogios ao deputado Everton, disse que ele é uma joia muito importante do PDT, que ele ali representará muito bem o Maranhão no Senado Federal, o deputado Everton, segundo palavras do presidenciável Ciro Gomes, e também o governador Flávio Dino, ratificando e consolidando o nome do Everton como seu candidato, o seu primeiro candidato ao Senado. Claro, presente também a deputada Elisiane Gama no evento, que é o segundo nome do governador Flávio Dino ao Senado. Então, também a presença do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que também ali fez várias considerações importantes em relação ao deputado Everton, elogiou a sua habilidade política, o seu poder de articulação, o seu trabalho ali no Congresso Nacional como deputado líder da minoria, ali mais de 120 deputados ali sobre a coordenação do deputado Everton. E ontem esse evento superou as expectativas, foi um teste de fogo para o deputado Everton, porque muito se falava, ele tem o apoio da maioria dos prefeitos, da classe política, da população. Vamos ver amanhã se ele consegue lotar esse auditório. Esse auditório ali do Multicenter Sebrae foi o mesmo auditório que teve o evento do Bolsonaro. E ontem tinha até mais gente do que o próprio ato do Bolsonaro nesse evento do deputado Everton. Então ali com certeza mostrou prestígio, o deputado Everton, prestígio com a classe política, e a eleição do Senado, mais uma vez dizemos e ratificamos, ela depende muito da classe política. É uma eleição diferenciada de eleição de governador, de deputado. Às vezes o cidadão ele vota para senador de acordo com a preferência do governador, ou seja, aquele voto casado. Eu vou votar nos candidatos do governador Flávio, por exemplo, que é o deputado Everton e Elisane, candidato a deputado a senador Grupo Sarney, Lobão e Sarney Filho, ou seja, a chapa é casada. E aí os prefeitos também influenciam muito, os deputados liderando, ou seja, é uma eleição política, a eleição de senador. Porque muitas das vezes, Adalberto, o cidadão ainda não tem, ele não consegue diferenciar o que faz realmente um senador. Ele vota diretamente no governador, vota em deputado, mas em senador é uma eleição paralela e diferenciada, e o deputado Everton sai na frente com esse ato gigantesco realizado ontem no Multicenter Sebrae em São Luís. É interessante a forma de organização, porque a partir da mudança na legislação, a pré-candidatura ganhou um corpo, quer dizer, a gente não está falando ainda nem da convenção do partido, Exato. Não é isso. Mas é o lançamento de uma pré-candidatura que é permitido pela legislação e que já dá uma movimentação intensa, né? Encontros acontecendo no interior do estado, enfim, foi uma mudança significativa para essa eleição
de 2018. Agora, John, o Brasil vai ter novo presidente nessa terça e quarta-feira? Com certeza. Terça e quarta-feira, o presidente Michel Temer viaja para Cabo Verde, ali participar de encontro de chefes de Estado, e quem assume interinamente é a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Por que ela assume? O Temer saindo, assumiria automaticamente o vice, que que seria o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia também vai viajar, porque se ele assumir, ele fica inelegível. Não pode concorrer nas eleições deste ano. Depois do Rodrigo, teria o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Também pré-candidato nas eleições, também viajará, porque se ele assumisse, ficaria inelegível. Então, ficou por conta da presidente do STF, Carmen Lúcia, comandar o país nesta terça e nesta quarta-feira, com a viagem do Temer para o exterior. E ali, quem fica no comando do STF é o decano Celso de Mello. Para encerrar, o senador Lobão, que deu entrevista, inclusive, ao Sistema Difusora na última sexta-feira, no programa Ponto e Vírgula. Lá ele confirmou, inclusive, deve visitar hoje o ex-presidente Lula. Visita hoje. Essa informação dada, como você falou, no Ponto e Vírgula, o senador Aécio Lobão visita hoje o presidente Lula por volta das 15 horas. Ele, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, deve liderar essa comitiva de senadores nessa visita ao ex-presidente Lula. Lembrando que o primeiro político maranhense, durante essa prisão aí do Lula, a visitá-lo foi o deputado Everton. O deputado Everton visitou o Lula e agora será a vez do senador Aécio Lobão estará fazendo essa visita hoje ao ex-presidente Lula, que cumpre pena ali em Curitiba, na sede da Polícia Federal. Obrigado, John. Boa terça-feira para você. Até amanhã. São 7 horas e 35 minutos. Nós vamos ao intervalo. No próximo bloco, aberto o Encontro Estadual de Mulheres de Axé do Maranhão. E mais, o Sampaio pronto para mais um desafio pelo Brasileiro, joga hoje com Juventude, aqui em São Luís, pelo Brasileiro da Série B. Os detalhes já com Laércio Júnior. Nós voltamos já. São 7h38, de volta ao Bom Dia Maranhão, agora para falar de esporte. Falar de esporte, falar de campeonato brasileiro, Laércio Júnior. Série B é o jogo que está atrasado, né, Adalberto? Da 14ª rodada. Sampaio jogou pela 15ª rodada fora de casa contra o CSA, acabou perdendo por 1-0, naquele gol irregular que nós mostramos ontem aqui, marcado pelo Walter. E hoje volta a campo para cumprir aquele jogo que tem. E é uma tabela maluca, porque a relação do Sampaio ela pode ser, a partir de hoje, ou com a zona do rebaixamento, ou lá com a parte de cima da tabela. É o divisor de águas, essa partida contra o time do Juventude. Com uma vitória, Sampaio pula da 17ª, que é a primeira posição entre os rebaixados, né, de momento, para a 12ª posição. Então, é um jogo onde precisa da vitória. E da torcida. E da torcida, porque a Aurelilda vai estar lá, vai ser o reencontro do torcedor com o Sampaio Corrêa depois do título do Nordeste. Sampaio é o melhor time do Nordeste e a grande prova de que o Sampaio Corrêa tem um bom time para valorizar o título da Copa do Nordeste é que o Bahia segurou o Vasco ontem com o São Januário lotado. Bem lembrado. São Januário estava lotado, a apresentação do Maxi Lopes, que foi a nova contratação do Vasco, pressão o jogo inteiro. E o mesmo time do Bahia, que perdeu a final para o Sampaio Corrêa aqui por 1-0 e empatou lá 0-0, estava em campo ontem, se mostrou um time competente, segurou o Vasco da Gama e avançou. Vai para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrenta o Palmeiras, né? Mostra a força do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste. Vamos lá, mas hoje é brasileiro. Hoje é brasileiro e tem problemas demais, Adalberto. A conta, como bem disse e vai confirmar para você na entrevista coletiva que nós acompanhamos ontem no CT José Carlos Macieira, ela já está sendo paga. O Sampaio Corrêa perdeu 6 jogadores, aliás 7, se você contar com o Bruninho, que já vem se recuperando de uma fratura em um dos dedos do pé direito. O Sampaio teve problema com o Jamie e mais outros 5 jogadores que não poderão atuar nesse duelo de hoje à noite contra o Juventude. Confira a reportagem, depois nós vamos detalhar mais em relação ao Sampaio para você e trazer um esboço daquele que pode ser o time que encara o Juventude daqui a pouco às 8h30 no estádio do Castelão. Muitos problemas para escalar o time que enfrenta o Juventude hoje à noite no estádio Castelão. Bruninho e Jamie fora por tempo indeterminado. Diego Silva e Danielzinho se recuperando de lesões musculares. João Paulo e Maracás suspensos. Como escalar o time para um jogo tão importante? Nesses momentos é que a gente vai sentir a força do grupo, do elenco, aqueles que são as opções, como igual aqui eu cheguei. Dei oportunidades
alguns conseguiram aproveitá-las muito bem, e agora é hora de outros aproveitarem essas oportunidades também. Mas nem todas as notícias são ruins. O William Oliveira volta ao setor de meio de campo e o William Barros ao ataque. Agora é se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que estamos numa posição que não é confortável, né? A gente já está incomodado com isso, então acho que descansado agora é poder dar o nosso máximo aí contra o Juventude para poder afastar o máximo da zona de perigo ali. E mesmo depois de tantas contratações para o ataque, o William segue como titular. Já foram 14 gols em 2018, gols decisivos como o da final da Copa do Nordeste contra o Bahia. Quando chega jogador, você se motiva mais por querer estar sempre como titular, brigando pela sua vaga. Eu acho que isso serve de motivação, né? Eu pego isso como motivação, eu acho que chegando mais atleta, você tem que trabalhar mais para você mostrar diariamente que você tem condição de ser titular. O Sampaio joga contra o Juventude hoje e enfrenta o Goiás na sexta-feira. 2 jogos em casa. Momento de definir pelo que brigar no Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos esses jogos fora, né, do Londrina, depois nós tivemos o CSA e está faltando esse jogo de dentro de casa, que de repente podia ser o diferencial para nos conduzir na parte de cima. Então nós sabemos que mais do que nunca ele se torna mais decisivo ainda, você tem razão. A gente vai brigar por uma vaga na elite. A gente não, agora, muitas pessoas podem estar desacreditando, né, pelo fato de a gente estar lá embaixo. Mas eu acho que se daqui para frente a gente mostrar o futebol que a gente mostrou na Copa do Nordeste, tem total condição de brigar lá em cima. O William falou grosso. Bem, né? Falou grosso. Disse que o Sampaio Corrêa jogando que jogou a Copa do Nordeste. E acredito também, a Adalberto é uma cobrança excessiva no time do Sampaio Corrêa. O Sampaio não pode jogar mal. O Sampaio perdeu 2 jogos, empatou com o Figueirense e perdeu para o Atlético Goianiense, jogando bem, perdendo muitos gols. A partida contra o CSA foi uma partida de ressaca de um título muito importante, foi da Copa do Nordeste, com uma adrenalina lá em cima, sem poder errar, que foi com as 2 partidas em relação ao Bahia na final da Copa do Nordeste. Normal ter uma queda no jogo seguinte. E o William falou grosso, natural. E o William falou grosso, disse que o time vai jogar como vem atuando na Copa do Nordeste, e se conseguir repetir o desempenho, tem tudo para brigar lá em cima no alto da tabela, né? É importante sair ali daquela zona de desconforto, que é a zona de rebaixamento, não pensar nisso, até porque o Sampaio teve um ano muito bom, com essa conquista inédita da Copa do Nordeste, pode muito bem encerrar também bem esse ano. É uma competição longa, né? É cansativa, viagens, jogos um em cima do outro, mas aí vale isso para todo mundo. E jogar várias competições é complicado, você paga um preço, como o Sampaio Corrêa está pagando. A gente tem umas imagens do treinamento realizado ontem, aliás, só parte do treino foi aberta à imprensa, só essas imagens aí do aquecimento, a corrente para frente dos jogadores ali, falando em relação ao jogo. Olha os desfalques que o Sampaio Corrêa tem, Adalberto Melo. Não conta com o Wellington Rato, que é o reserva imediato. O William Oliveira, que iria voltar, não volta, segue a entrega ao departamento médico. O Danielzinho, esse sim, retorna. Não conta com o Jamie, que fraturou o braço no último jogo, também está fora. Enfim, são 3 jogadores importantes que o Sampaio Corrêa não tem. E o Diego Silva, que continua machucado. O Maracás, o capitão, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o João Paulo também suspenso. Aí são 6. Se você coloca o Bruninho, já são 7 jogadores que o técnico Roberto Fonseca não pode contar. E aí ele faz aquele malabarismo para escolher o jogador, né? No lugar do Maracás, a chance é do Fredson jogar, zagueiro que chegou a ser titular no ano passado. Ele tem o Adair Lucas, que foi titular no acesso da Série C, mas esse ano tem tido poucas oportunidades, mas é uma opção, o Roberto não adiantou. Acredito que vai o Fredson. Lá no meio de campo ele tem César Sampaio ou Silva. Como o jogo é em casa e o Silva tem uma característica de sair melhor com a bola, o Silva deve ser escolhido para jogar no meio de campo. Mais adiantado, para a vaga do João Paulo, ele pode colocar o Danilo Pires, que estreou jogando um pouco mais recuado na sua estreia diante do CSA, jogando lá em Maceió. Então ele tem o Danilo Pires para essa função do João Paulo no setor de meio de campo. Para a vaga do Diego Silva, pode pintar o Matheus Santana, que ainda não estreou. Enfim, são jogadores que o Sampaio Corrêa já vem trabalhando ao longo dos dias. O Danielzinho retorna, uma boa notícia, ao setor de meio de campo, tem o Fernando Sobral. E o William retorna ao ataque no lugar do Jamie, que foi titular no último jogo e terminou com o braço fraturado. Enfim, é um quebra-cabeças. Mas você observa bem, pelos nomes que eu citei, Sampaio tem um bom time, tem um bom elenco e ele tem alternativas, até para mudar o esquema de jogo se quiser.
Ele pode, com a saída do João Paulo, colocar o Alvinho ou o Carlão e jogar com 2 atacantes enfiados para buscar o resultado diante do Juventude. Análise perfeita sua, e a torcida precisa também entender esse contexto da situação, né? E tem que apoiar o time o tempo inteiro. O Campeonato Brasileiro é outra competição. Estava lembrando aqui da importância da conquista da Copa do Nordeste, né? O time entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrei do Bahia. Pois é, estava lembrando do Bahia. Pula, vai para as quartas de final. Quer dizer, extremamente importante. E ano que vem a gente, claro, vai estar aqui mais uma vez transmitindo essa importante competição. Mas hoje é dia de brasileiro, vamos lá. A torcida tricolor tem que dar apoio para o Sampaio que está precisando. Ingresso barato. Vai chegar a hora. A ingresso variando entre 10 e 50 reais, vale a pena o torcedor conferir. Temos algumas informações do Juventude, vamos mostrar o último jogo do Juventude contra o Brasil de Pelotas. Esse jogo foi disputado lá no estádio Bento de Freitas, o Brasil saiu na frente com esse gol do Valdemir, que você está acompanhando aí. Valdemir depois da cambalhota. Sampaio ganhou do Brasil lá dentro, hein? Sampaio ganhou do Brasil jogando lá dentro. Foi uma das grandes vitórias que o Sampaio teve até aqui nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Juventude chegou ao empate com o gol do Felipe. O Felipe consegue empatar, depois da cobrança do escanteio ele empata. O Juventude ele não faz uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro não. Nós temos alguns lances do jogo, agora sim a bola na rede do Felipe depois do cruzamento. O Juventude não faz uma boa campanha, está ali no meio da tabela e é um confronto direto para definir o futuro. No elenco do Juventude tem o maranhense que já jogou no Sampaio Corrêa, que é o Dionis. Chegou até a ser falado o nome do Dionis para reforçar o time do Sampaio Corrêa, mas ele segue lá no time do Juventude. E é um time que não tem tantos jogadores conhecidos assim, talvez o Leandro Lima, que é o atacante, o Tony, que vai formar a dupla de ataque com ele, o Dionis no setor de meio de campo, mas é uma equipe forte, com um sistema defensivo bem gaúcho, muita marcação ali atrás. O Sampaio vai precisar ter paciência, por isso o apoio da torcida vai ser importante até para ter paciência com o Sampaio Corrêa para furar o bloqueio, mas acredito que o Sampaio tem tudo para fazer uma grande partida e vencer o Juventude. E vencendo o Juventude hoje, o salto é gigantesco. O Sampaio ultrapassa 5 adversários, iguala com todos os seus adversários da Série B em número de jogos, pula lá para 18 pontos na tabela de classificação e joga na sexta-feira em casa contra o Goiás, que é um time que vem ascendendo. O Goiás já está no meio da tabela, tem 21 pontos, é o 10º colocado. Enfim, são 2 jogos para afirmação do Sampaio Corrêa e descobrir se luta pelo acesso, tem time para brigar pelo acesso, não estou exagerando, tem time para brigar pelo acesso, ou se vai ficar lá no bloco intermediário, flertando com a zona do rebaixamento. Acredito, repito, que o Sampaio hoje, com uma boa vitória diante do Juventude, deslancha, ganha a tranquilidade necessária para focar na Série B do Campeonato Brasileiro e seguir em frente e, quem sabe, né, até na última rodada lutar pelo acesso à Série A no próximo ano. Deus te ouça, Laércio. Amanhã a gente vai estar aqui mostrando esse jogão de hoje lá no Castelão. Isso, e os ingressos estão à venda, Adalberto, o dia todo no estádio Castelão, tem meia entrada para todos os setores do estádio, vai ter a exibição da taça, provavelmente o Maracás, como está suspenso do jogo, deve estar lá para fazer aquela festa com o torcedor, mostrar a orelhuda, levantar o troféu, enfim, vale a pena, hein? Esse título da Copa do Nordeste é o título mais importante da história do Sampaio Corrêa, e você viu aqui pela TV Difusora, pé quente no Nordestão. Vamos aguardar que hoje seja pé quente também no Brasileirão para mostrar aqui no Bom Dia uma grande vitória do Sampaio. Boa terça, Laércio. Um abraço, Adalberto. São 7h49, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, trabalhadores, vamos mudar de assunto. Trabalhadores beneficiados pelo Programa de Integração Social, PIS, já podem fazer consulta do saldo individual disponível pela Caixa Econômica Federal. Para muita gente que está no vermelho com as contas atrasadas, o dinheiro a ser pago chega em boa hora. Aquece a economia e muitos daqueles que hoje têm dívidas, né, e quer renegociar sua dívida, ajuda, porque o PIS sabe que é um benefício que já vem acumulando de muitos anos, né. Nesta segunda-feira foi liberada a consulta ao saldo da conta individual de participação no Programa de Integração Social, o PIS. Todo trabalhador cadastrado no fundo entre 1970 e 4 de outubro de 1988 e que ainda não tenha sacado o saldo da conta tem direito a receber. Muitos maranhenses já estão até fazendo planos com o dinheiro. Comprar outro carro novo, né? É nosso plano, né? Trocar de carro? Isso, perfeitamente. Dependendo da quantidade, né? Tem que dar um reforço na casa, né? Os valores do PIS/PASEP estarão disponíveis a partir do dia 8 de agosto para clientes de bancos públicos. Isso inclui o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Entre os dias 14 de agosto e 28 de setembro, clientes de outros bancos poderão sacar o benefício. Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar o site da Caixa ou então ligar para o telefone
0800 726 0207. São 7h51. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Em São Luís faz sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24, máxima de 31 graus. Em Imperatriz faz sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Mínima de 19, máxima de 35 graus. Em Viana faz sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 28, máxima 33 graus. Agora veja como fica a Tábua de Marés. Tábua de Marés para hoje, às 4 horas da manhã, primeira maré baixa com 0,6 metros, 10,1, maré alta 5,8 metros. Às 4h29 da tarde, nova maré baixa e às 22h30, às 10h30 da noite, maré alta com 5,6 metros. A Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, Núcleo Maranhão, por meio do Fórum Estadual de Mulheres de Axé, realiza o 4º Encontro Estadual de Mulheres de Axé do Maranhão. Cerca de 250 mulheres devem participar do encontro, que acontece no Convento das Mercês, aqui na capital, até o dia 18 de julho. Combate à intolerância religiosa, ao racismo e o sexismo são alguns dos assuntos que serão debatidos no 4º Encontro Mulheres de Axé. É muito sofrimento, você tem que se colocar de acordo com o que a sociedade lhe pede, você tem que ter os cabelos lisos, o seu nariz incomoda, enfim, é uma questão de pôr essa criança numa situação de autoestima, dela ter coragem de se descrever. Durante os 3 dias de evento, além dos debates políticos e diversas representações culturais, uma caminhada com destino ao Palácio dos Leões será realizada. E nesse momento, o nosso interesse é tudo que nós discutimos aqui, nós prepararmos um documento em relatório, entregar para ele as nossas reivindicações, as nossas contribuições para melhorar as políticas. A diversidade das práticas de matriz africana no estado se destaca pela forte participação de mulheres dos terreiros de tambor de mina, candomblé, terecô, umbanda. A inclusão dessas mulheres, o rompimento da invisibilidade e a participação delas em instâncias deliberativas que tratam sobre políticas de inclusão social que possam promover a sua cidadania. Bom dia para você. Amanhã a gente volta às 7 com o Bom Dia Maranhão. Até lá.